Nosso Senhor Jesus disse na sua palavra, fazendo uma citação do profeta, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E nós estamos aqui também para buscar a Deus em oração. Eu sei que cada um tem seus pedidos, suas necessidades, suas lutas, suas preocupações, e eu quero orar por você e com você. Então eu vou pedir que, se você tem algo importante, especial para colocar diante de Deus, para pedir ao Senhor, para clamar ao Senhor, ou para agradecer, para adorá-lo, que você apenas faça o sinal levantando a sua mão. Ok? Então baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, debaixo da sua potente mão, como necessitados que somos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, para pedir, para clamar pela tua intervenção em nossa vida, Pai, pelo teu socorro nas nossas circunstâncias. Eu te peço, ó Deus, por todos aqueles que enfrentam alguma enfermidade. São tantos queridos nossos, Pai, que estão em tratamento, vão fazer cirurgias ou já estão se recuperando de cirurgias. Aqueles que lutam com enfermidades mais difíceis. Ó Deus de amor, de graça e de bondade, olha para esses queridos agora, Senhor, e faz nessas vidas os teus milagres acontecerem. Restaura, Senhor, a saúde. Devolve, ó Deus, a saúde. Dá a cura, Senhor, pelo teu poder. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use a vida dos médicos, de todos os profissionais que cuidam dessas pessoas. Que assim eles sejam instrumentos do Senhor, para também manifestar o teu amor, a tua graça, trazendo conforto, aliviando as dores e sendo uma ferramenta do Senhor para trazer cura. E que todas essas ações tuas nessas vidas, ó Deus, terminem em glória ao teu nome, em reconhecimento, ó Deus, que se não for o Senhor, nós não temos nada, nós não somos nada. Também, Senhor, eu peço, juntamente com os meus irmãos, por todos aqueles que enfrentam lutas na sua família, no seu casamento, com os filhos, nos relacionamentos dentro do lar. Ó Deus, derrama as tuas misericórdias sobre nós, Senhor. Faz com que o nosso coração produza o fruto do Espírito: amor, paciência, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, alegria. Que a nossa casa, ó Deus, seja um lugar assim. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê o prazer de ver os nossos filhos sempre nos teus caminhos, que eles jamais se desviem da tua vontade, ó Deus. Também, Senhor, eu oro por aqueles que enfrentam outros tipos de dificuldades, às vezes no trabalho ou por falta de trabalho, dificuldades na área financeira, relacionamentos com outras pessoas, namorados, noivos. Ó Deus, abençoa-nos, abençoa aqueles que estão nas escolas, nas universidades, que a mentalidade distorcida deste mundo de hoje
não seduz o coração daqueles que se colocam na tua presença. Eu oro com os meus irmãos também, ó Deus, pelo dia de hoje, um dia importante para nós, para a nossa cidade, para as cidades brasileiras. Eu te peço, ó Deus, apenas que a tua vontade seja concretizada. Que o Senhor coloque no lugar de governo as pessoas escolhidas pelo Senhor. E que assim, Pai, haja justiça, que haja igualdade social, que o pobre seja assistido, que as cidades, ó Deus, produzam essa consciência de cuidado para que ninguém fique desassistido. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor também, agora que vamos abrir a tua palavra, que o Senhor trabalhe em nosso coração, em cada um de nós, para que a tua palavra seja como que uma semente que cai em solo preparado, em solo fértil, e que ela produza os resultados que já estão no teu coração, ó Deus. Eu te peço por transformação, que a tua palavra seja um grande impacto em nossa vida, que nós saímos daqui hoje edificados, reanimados, fortalecidos, desfrutando do melhor do Senhor. Assim, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que vocês abram comigo a palavra de Deus. Eu vou falar aqui hoje, deixa eu só abrir o meu aqui, sobre a escolha da salvação. É um texto muito conhecido, porque é um texto que fala da crucificação de Cristo, e especialmente do fato de haverem dois ladrões ao lado de Jesus, um de cada lado. Então você pode acompanhar comigo. Deixa eu só abrir o meu texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Um recorte da crucificação de Cristo, um texto, acredito, conhecido por todos. Aqui nós temos dois homens e dois destinos. Parece nome de filme, né? De faroeste. Dois homens e dois destinos. O primeiro começa com zombaria e demonstrando falta de arrependimento total. Ele se dirige a Jesus, né? Ali, uma falta de temor, ele zomba diretamente de Cristo, com palavras bem ofensivas. Depois ele demonstra uma espécie de arrogância obstinada.
mesmo estando naquela condição, ele abre a boca, demonstrando uma arrogância ofensiva contra Jesus. Algo assim impressionante para mim. Como algumas pessoas, mesmo em condições assim, ainda não quebram o seu orgulho. Você conhece gente assim? Que continua sendo orgulhosa, aconteça o que acontecer? Às vezes eu pergunto, o que mais precisa acontecer para que o orgulho da pessoa seja quebrado? E é um problema que muitas vezes nós corremos o risco de enfrentar. O nosso orgulho é assim, irmãos. Nós somos difíceis. Nós demoramos para reconhecer, demoramos para baixar a cabeça. Mesmo quando a gente está apanhando da vida, ou apanhando de Deus até, a gente demora para reconhecer. E é o caso desse homem aqui. E assim ele segue nesse caminho, negando qualquer tipo de culpa, não reconhece nada, não entende que é culpado de nada, e a sua triste situação termina com o fato de que ele está olhando para Jesus sem nenhuma fé. Ele acredita que Jesus é uma pessoa comum, talvez um criminoso comum como ele, não vê em Jesus nada que o leve a honrá-lo, adorá-lo, nada. Ele não reconhece Jesus como Filho de Deus, como Salvador, em nenhum momento. Nenhum momento. Já o segundo homem, ele reconhece a sua condição, na fala dele para o outro, ele fala exatamente isso. Mesmo você estando sob a mesma sentença, você não reconhece? Então ele reconhece a sua condição como criminoso, como pecador, e todos nós somos pecadores. Ele assim reconhece e declara a sua culpa perante o seu companheiro de crucificação e diante de Jesus também, das pessoas que lá estavam. Não era hora para reservas, para se preocupar com orgulho. Se tem uma hora que o orgulho é orgulho besta, é quando a gente já perdeu tudo e continua querendo manter nossa posição. E aqui ele não faz isso. Então ele demonstra um arrependimento verdadeiro, e o arrependimento, nós entendemos, nós cremos, sabemos que é assim pela palavra de Deus, é o primeiro passo para a conversão e para a salvação. Ninguém que não se reconheça pecador e que não se arrependa dos seus pecados será salvo, é o que a palavra de Deus nos diz. E assim, ele olha para Cristo de uma maneira diferente. Ele olha para Cristo com fé, crendo que Jesus é o seu Salvador. E aí ele faz então um pedido, talvez para muitos inesperado. Ele pede para Jesus lembrar-se dele, quando Jesus entrar no seu reino. E Jesus responde dizendo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Me parece, olhando para esse texto, que a salvação é muito fácil para Deus. Deus não complica o processo. É simples. Não requer um caminho complexo para você chegar até Ele. Se você se arrepender dos seus pecados, e se você crer em Jesus como seu Salvador, você será salvo. Estas são as únicas exigências de Cristo. Então eu vou começar aqui com uma pergunta. Você está aqui hoje, com certeza você já ouviu muitas vezes alguém falar sobre Jesus, já assistiu alguma coisa na internet, já assistiu filmes, já ouviu pregações talvez, já esteve em cultos evangélicos, já ouviu falar de Jesus de muitas formas e muitas maneiras. Mas como é que você olha para Jesus?
Como que você olha para Jesus? Você crê que Ele é o Salvador? Que Ele é o único caminho que leva até Deus? Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É assim que você olha para Jesus? Porque este é o único olhar que leva à salvação. Não há outro meio, não há outro caminho. Se a gente pensar bem, Deus, nós encontramos inúmeros exemplos na palavra, nas Escrituras, que mostram que Deus sempre ofereceu liberdade de escolha. Deus sempre foi assim. Ao contrário do que alguns pensam, Deus sempre ofereceu opções para as pessoas. Eu vou citar aqui algumas apenas. Adão e Eva tinham ou não tinham escolha? Deus colocou lá no jardim do Éden inúmeras árvores frutíferas e apenas uma que eles não poderiam comer do fruto. Isso é uma escolha ou não? É escolha. Eles podiam escolher entre obedecer a Deus ou não obedecer. Depois nós temos Abraão. Quando Abraão foi abordado por Deus, junto com seu sobrinho Ló, e Deus falou assim para eles, para os dois: está aqui diante dos seus olhos toda a terra que eu vou dar para vocês. Escolham qual lado vocês querem. Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. Abraão escolheu o outro lado. Escolhas. Depois Abraão ouviu a voz de Deus com ordens dificílimas de serem obedecidas. Por exemplo, ele já idoso, Deus tinha feito a promessa para ele de que ele seria o pai de muitas multidões, nações, mas já idoso, não tinha filhos. Ele então fez uma maracutaia com a sua esposa Sara, e Sara deu a ele a sua serva, para que a sua serva engravidasse dele. E ele aceitou essa proposta indecente, e assim nasceu Ismael, que é um grande problema para os judeus até hoje. Mas se não bastasse isso, depois Deus deu o filho para ele, Isaque, o filho da promessa. De Isaque, por meio de Isaque, a promessa de Deus a ele se cumpriria. Mas Deus disse a ele um dia para que sacrificasse Isaque, como se fosse um cordeiro no altar, matasse o próprio filho no altar, como sacrifício para Deus. Abraão poderia desobedecer? Poderia. A escolha sempre é possível. Mas ele escolheu obedecer. E, obviamente, Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus providenciou o cordeiro, e isso ficou marcado como uma das histórias mais emocionantes das Escrituras. Depois Moisés. A Bíblia diz lá em Hebreus, exatamente usando essa expressão: Moisés preferiu ser maltratado com o seu povo, com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ir para o deserto, cuidar das cabras do seu sogro, ficar no anonimato por 40 anos, do que continuar como filho da filha do faraó. Escolhas. Depois Josué. Josué teve escolha? Ele disse: vocês façam o que vocês quiserem. Nós estamos aqui diante dos deuses desse tempo,
dessas nações ao nosso redor. Vocês podem seguir quem vocês quiserem, porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Escolha. Salomão teve escolha? Deus disse para ele: você pode pedir o que você quiser e eu te darei. Ele não pediu riquezas, ele não pediu glórias, e Deus disse o seguinte então para ele: você não pediu essas coisas, você pediu sabedoria. Então, como você pediu a coisa certa, eu te darei sabedoria e também te darei essas coisas que você não pediu. Escolhas. Judas Iscariotes teve escolha? Teve. Ele traiu Jesus porque ele quis. Porque ele estava na mesma condição que os outros 11 discípulos. Escolhas, irmãos. Paulo teve escolha? Alguém já disse assim: mas quando Paulo era um perseguidor da igreja. Quando Jesus encontrou com ele no caminho, ele caiu por terra, ficou cego. Que escolha é essa? Ora, como Deus sempre fez. Se ele falasse não para Deus, Deus levantaria uma outra pessoa para fazer o trabalho que era reservado para ele. Mas ele tinha escolha. Assim como eu e você também temos nossas escolhas. E nós tomamos decisões a todo instante, a todo momento. Você está aqui hoje e assim, inescapavelmente, você vai ter que fazer escolhas. Mas, saiba de uma coisa: você é livre para fazer escolhas, para tomar decisões, mas não para definir as consequências. Você pode decidir o que você quiser, inclusive diante do que eu estou falando aqui. Se você vai crer, se você não vai crer, se no seu coração você vai levar a sério, se você vai zombar como o ladrão da cruz fez, a escolha é sua. Você só não pode escolher a consequência disso. Jesus mesmo ensinou diretamente que nós podemos escolher. Ele disse lá em Mateus 7, 13 e 14, que existe a porta estreita ou a larga. Qual você escolhe? Ele diz assim, Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, porque a porta larga é espaçosa e o caminho que conduz para a perdição é largo, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Ele também disse que nós podemos construir sobre a rocha, a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia, sustentar a nossa vida sobre a rocha ou sobre a areia. Veja o que ele diz: todo aquele, pois, lá em Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Escolha. Jesus também disse que você pode escolher servir a Deus ou ao dinheiro. Aliás, você pode escolher servir a Deus ou qualquer outra coisa. Inclusive, você mesmo pode ser o seu Deus. Você pode ter outros deuses na sua vida. Uma pessoa pode ser um Deus para você.
Nós vivemos um tempo que os filhos são idolatrados. Então nós temos escolha. Veja, Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem jeito. Duas opções e você tem que escolher uma. E se você não escolher, também é escolha. E finalmente aqui, Jesus mesmo ensinou que podemos escolher entre a vida eterna ou o castigo eterno. Mateus 25:46, quando ele diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos, ou aqueles que foram justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, irão para a vida eterna. Uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Então eu pergunto, por que você acha que haviam duas cruzes ao lado de Jesus? Essa semana o pastor Josimar me ajudou, porque eu perguntei assim para ele. Eu lembrei do texto de Isaías 53:12, né? Mas eu não lembrava do texto de Marcos 15:28, e ele me lembrou desse texto. Então eu digo aqui, uma das razões é para que se cumprisse a profecia. O que diz Marcos 15:28? Eu vou ler a partir do 27. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Agora, que escritura é essa? Isaías 53:12, profeta Isaías, que diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Então Jesus citou literalmente as mesmas palavras de Isaías. É impressionante como uma profecia de 700 anos antes se cumpriu exatamente como o profeta havia dito. Mas eu creio que também existiram duas cruzes ao lado de Jesus, talvez também para simbolizar esse dom de Deus para nós, o dom da escolha, o presente da escolha. Nós temos escolha. Você pode escolher. O que é que você vai escolher diante de Jesus? Qual decisão você vai tomar? Então eu quero já aplicar esse texto das seguintes maneiras. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, você precisa escolher de qual lado da cruz você vai ficar. Você precisa escolher de que lado você fica. Você vai ficar do lado daqueles que estão com Jesus? Ou do outro lado? Um lado leva à salvação eterna, o outro à perdição eterna. Isso não é lenda, não é ficção, é a palavra de Deus. Você pode crer ou pode não crer, a decisão é sua. E crer ou não crer é uma decisão, é uma fé racional, não é emotiva. É claro que as emoções fazem parte, mas agora você entendeu a palavra, então você crê que é verdade ou você não crê. De qual lado da cruz você se coloca? Do lado daqueles que vão com Jesus, que recebem a Cristo como seu Salvador, como nós ouvimos aqui em tantos testemunhos hoje? Se a gente pensasse bem, hoje, depois dos batismos, eu nem precisaria pregar.
É ou não é? Tudo já foi dito. Então você ouviu o que Jesus fez na vida dessas pessoas. Note que nós, para o batismo, nós não cremos que é o batismo que salva a pessoa. Não, nós batizamos pessoas que já são salvas. Essas pessoas receberam a Cristo como seu Salvador antes, se arrependeram dos seus pecados antes, pediram perdão a Deus dos seus pecados antes, e agora, por sua consciência de fé, elas decidiram ser batizadas, em obediência à palavra de Deus, como diz aqui, eu decidi obedecer à palavra de Deus. Então, você tem que escolher. Você ouviu coisas demais aqui hoje. Isso torna você, não sei se felizmente ou infelizmente, indesculpável diante de Deus. Todos nós, no último dia, estaremos diante de Deus. Uns ouvirão do Senhor: entrem, desfrutem de tudo que foi preparado para vocês antes da fundação dos tempos. Vocês que creram. Mas outros ouvirão: apartem-se de mim, malditos, que não creram. Nós temos tantas oportunidades e nós precisamos escolher de qual lado ficaremos. Segundo lugar, há uma questão importante. Se você escolher desprezar a Deus, Ele vai permitir. Deus não obriga ninguém. Deus não força ninguém. A fé é uma escolha livre, de livre vontade. Então, por favor, não se sinta constrangido a nada, a não ser por Deus. A fé é uma escolha livre. Nós, batistas, temos vários princípios que são muito caros para nós. Um dos principais nós cremos na liberdade de consciência religiosa de cada ser humano. Então, que hajam ateus, que hajam pessoas de outras religiões. Nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós proclamamos a salvação de Cristo, até quando a pessoa diz: eu não quero ouvir. Aí nós nos calamos. Nós não podemos ir além da vontade da pessoa. Todo mundo é livre. E até Deus age assim. Não foi o que aconteceu aqui na crucificação? Só um ladrão foi salvo, o outro se perdeu. O que se perdeu disse aquelas barbaridades para Jesus, e Jesus não disse uma palavra para ele. Então, quando você escolher, se você escolher desprezar a Deus, Deus vai deixar. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Em terceiro lugar, somente a graça de Deus pode te salvar e nada mais. Esse ladrão aqui que foi salvo é um exemplo clássico, maravilhoso, da graça de Deus na vida de uma pessoa. Porque eu não sei você, mas esse homem, ele sabia que ele era um péssimo ser humano. Ele tinha uma folha corrida extensa. As pessoas que eram crucificadas eram
os piores elementos da sociedade, os piores bandidos, os piores assassinos. Não era qualquer um que chegava à cruz. Então, como que um homem desse acabou a sua história de modo tão maravilhoso? Perdoado por Deus, salvo por Deus? A resposta é essa: a graça. Você sabe qual é o pré-requisito para alguém chegar ao céu? O pré-requisito é a perfeição. Mas eu pergunto, você é perfeito? Eu sei que eu não sou. Eu estou muito longe de ser perfeito. Então, como que tem gente no céu? Graça. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. A gente crê nisso, porque a palavra de Deus diz isso, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem das obras que vocês fazem, para que ninguém se orgulhe disso. Porque pela graça nós somos salvos. O favor imerecido de Deus. A bondade que nós não merecemos. Então nunca esqueça, não é por mérito. Você não pode fazer nada para ser salvo. Às vezes eu perguntei já na minha vida para algumas pessoas: você tem certeza que você vai para o céu? E a pessoa diz assim: eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, mas o melhor que você pode nunca vai ser suficiente. Porque a gente é assim, a gente dá 1, 2, 3 passos para frente, daqui a pouco a gente dá 3, 4, 5, 6 para trás. Nós fazemos coisas consideradas boas, daqui a pouco a gente faz coisas muito ruins. Você nunca se assustou com a sua própria maldade? De fazer uma coisa que nem você esperava que você fizesse? Isso já aconteceu comigo. Pois é, esses somos nós. Então nenhum de nós merece a salvação. Nunca mereceremos. Nós somos salvos por pura graça de Deus. Deus olha para nós, nos ama, se compadece de nós e oferece um presente que nós não merecemos e jamais alcançaríamos por nossos próprios merecimentos. Isso é a graça de Deus. Foi isso que aconteceu com esse ladrão, que ouviu essas palavras nos seus últimos momentos de vida. Já pensou? Da própria boca de Jesus: hoje você estará comigo no paraíso. Que privilégio, não é? Privilégio da graça de Deus. Em quarto lugar, olha que coisa maravilhosa. Escolher Jesus tem o poder de anular todas as escolhas erradas do seu passado. Vocês ouviram os testemunhos aqui hoje? Eles dizendo que eu sei que eu fui perdoado. Acho que foi a Camila que falou. E agora estou em paz. Exatamente isso. Nós temos paz com Deus, porque fomos perdoados. Nós, que todos éramos como que inimigos de Deus, pela morte de Cristo na cruz, que pagou o preço da nossa dívida, do nosso pecado, das nossas culpas, e Ele, o nosso Salvador, nos trouxe a paz que nós não tínhamos. Agora nós estamos em paz com Deus, porque somos perdoados. Então, não importa como é que você chegou até aqui. Não importa se você é um péssimo pai. Não importa se você já traiu.
Não importa se você é uma pessoa que odeia com facilidade, não importa se você é vingativo, não importa se você é ganancioso, não importa se você desprezou a Deus sua vida inteira, não importa se você feriu, ofendeu alguém gravemente, não importa se você roubou alguém, não importa se você é um mentiroso contumaz, não importa se você, no seu coração, já matou um monte de gente, porque uma única escolha por Jesus anula todas as outras. É isso que o perdão de Cristo faz por nós. Quando você recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele perdoa os seus pecados passados, a sua ficha é limpa, Ele te dá provisão para os pecados de hoje e até mesmo do futuro. Uma única escolha anula todas as outras escolhas erradas. Se você escolher a Cristo, Ele vai limpar sua ficha. E você vai sentir o que todos aqui hoje testemunharam. A paz que excede todo o entendimento humano. A paz de estar quites com Deus, perdoado. Tem coisa melhor que isso? Você viver em paz, sem viver mais atormentado pela culpa, sem perder noites de sono por ter feito coisas terríveis. Uma única escolha por Jesus anula todas as outras escolhas erradas do seu passado. E finalmente, quero lembrar que você não precisa chegar, como aconteceu com o ladrão na cruz, ao sofrimento extremo para receber a Cristo. Faça isso hoje. Ele chegou no último momento da sua vida e ainda recebeu a salvação. Mas você não precisa chegar nesse extremo. Deus está te dando a oportunidade de escolha hoje, agora. O que é que você vai fazer? De qual lado da cruz você vai ficar? Você só precisa fazer uma oração sincera, dizendo assim: Senhor, eu reconheço os meus pecados e peço perdão ao Senhor. E eu recebo pela fé a Jesus e o sacrifício que Ele fez na cruz por mim, como suficiente para me salvar. Eu recebo a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Essa oração simples e direta, se for uma oração sincera, é o que basta para você receber a salvação hoje. E a salvação que Deus dá, ela é imperdível, de uma vez por todas e para sempre. Porque a lógica das Escrituras é a seguinte: se você recebe a salvação pela graça, sem merecimento, por que para mantê-la seria por merecimento? Não seria lógico, não é? Por isso nós cremos também, tem outros textos, claro, que falam muito fortemente sobre isso, que a salvação é um presente que Deus te dá e que ninguém nunca mais vai poder retirar das suas mãos. Aliás, nós nos colocamos pela fé nas mãos de Cristo, Ele nos toma em suas mãos e não há nada que pode nos arrancar dele. Ele mesmo disse essas palavras. Então eu vou pedir agora que a equipe de música suba à frente. Vou pedir que você feche os seus olhos, que você abaixe sua cabeça, e vou fazer aqui um apelo ao seu coração.
Se você entendeu a mensagem de hoje, se Deus falou com o seu coração, e você quer tomar essa decisão de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você entende que você é pecador, está arrependido dos seus pecados e quer pedir perdão a Deus, enquanto todos estão com os olhos fechados, eu vou pedir que você apenas faça um sinal levantando a sua mão. Eu não vou pedir para você vir à frente, mais nada. E eu quero só orar por você. Já vi lá atrás, pode baixar. Já vi aqui na frente também, pode baixar. Pode baixar. Mais alguém? Quer dizer sim? Eu quero Jesus em minha vida. Já vi aqui no meio também, lá atrás vi também. Pode baixar. Já vi, querido, pode baixar. Já vi aqui também, pode baixar. Mais alguém quer receber a Cristo hoje? A escolha está diante de você. A decisão é sua. Que decisão você vai tomar? Você pode sair daqui como uma nova criatura, como filho de Deus, como alguém que foi alcançado pela salvação, ou pode sair do jeito que você entrou. Como é que você vai sair? Que decisão você toma? Mais alguém quer dizer sim, eu quero receber a Cristo como meu Salvador? Já vi, pode baixar. Levante a sua mão e eu vou orar por você. Já vi, pode baixar também. Deus abençoe vocês. Mais alguém? Não vou me alongar muito mais. Mais alguém quer dizer sim, eu quero receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador hoje? Já vi, pode baixar. Lá atrás também já vi. Não perca a chance que Deus está te dando. A porta da graça está aberta hoje. Entre pela porta que é Cristo, e Ele será o seu Salvador. Mais alguém? Levante a mão e nós vamos orar por você. Ok, vamos todos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, profunda e simples, tão fácil de ser entendida. Obrigado a Deus por essa experiência tão marcante com esses dois homens ao lado de Cristo na cruz, em que nós aprendemos com ela, ó Deus, o caminho certo que nos leva à salvação. Eu quero orar, ó Deus, por esses queridos que hoje manifestaram o desejo de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor dê a eles agora a certeza da sua salvação. Que eles saiam daqui hoje, Pai, transformados pela decisão que eles tomaram. E que assim eles decidam também seguir ao Senhor, servir ao Senhor em toda a sua vida. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor fortaleça a decisão tomada e que a cada dia eles tenham ainda mais convicção do passo que deram na tua direção. Te peço, ó Deus, que o Senhor receba pela tua misericórdia o pedido de perdão deles e que o Senhor derrame da tua salvação nessas vidas preciosas. Obrigado por tudo que aconteceu hoje, ó Deus. Abençoa-nos no decorrer desse dia. Seja um dia alegre, um dia de comunhão com a família, um dia produtivo, e que pela tua graça e pelo teu amor nós retornemos às 18 horas para prestarmos mais um culto ao Senhor. Abençoa já, Pai, os adolescentes que vão nos conduzir no culto à noite, que tudo também seja para a tua honra e para a tua glória.
Abençoa os irmãos que foram batizados. Obrigado pelo testemunho deles. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus.